2022. Ora bem, cá estamos mais uma vez em direto da Avenida Marginal, Rádio Clube de Angra nestas emissões especiais. Somos a rádio oficial das Festas Praia 2022 e temos já mais um convidado, é o Dr. Tiago Armonde, ele que é um economista, já com outras funções também sociais e culturais na Praia, já foi presidente do Sport Clube Praiense, foi vereador na Câmara Municipal da Praia, hoje em dia tem a sua empresa, falaremos disso mais à frente, mas foi nosso convidado porque nas últimas eleições autárquicas surgiu liderando um movimento de cidadãos independentes que, entretanto, e na senda daquilo que na altura foi prometido, foi anunciado, em quem política fala-se mais em promessa, foi prometido às pessoas, foi que aquele movimento não haveria de morrer naquelas eleições autárquicas de 2021. E o que é certo é que muito recentemente foi mesmo constituída uma associação, a associação Esta é a Nossa Praia, que era o desígnio daquele movimento eleitoral. Dr. Tiago Armonde, muito boa tarde e muito obrigado desde já por ter aceito o convite do Rádio Clube de Angra para falarmos um bocadinho sobre isso, mas também sobre refletirmos um pouco sobre outras coisas. A conversa depois é que mais cerejas vai, só temos que ir tirando o caroço, nada de especial, e vamos começar a perceber de facto como é que nasceu a Páginas Tantas depois daquele movimento, e esses movimentos por norma são sempre muito efêmeros, acabam por acontecer com base naquele ímpeto eleitoral, mas entretanto alguns meses depois das eleições, da eleição de 2 deputados à Assembleia Municipal da Praia da Vitória, é constituída a associação Esta é a Nossa Praia, ou seja, é de facto o concretizar de uma promessa que, apesar de não ser, enfim, puramente política, porque não era concretizável do ponto de vista da gestão municipal, mas foi o que foi dito às pessoas, este não é um movimento que morrerá aqui e agora, não é? Certo. Boa tarde, Pedro, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todo o auditório do Rádio Clube de Angra, em especial a todos os praienses e a todos aqueles que visitam a Praia da Vitória por estes dias de festa. Portanto, muito obrigado pelo convite para estar aqui, que é um gosto muito grande. É assim, relativamente à associação Esta é a Nossa Praia, que foi criada muito recentemente, no início de junho. De facto, como o Pedro diz, vem na sequência daquela que foi a nossa candidatura às eleições autárquicas de setembro do ano passado. Nós tínhamos, na altura, portanto, o movimento, como foi público, surgiu relativamente, num tempo muito curto, relativamente ao dia das eleições, surgiu na sequência de determinados fatores. Foi um movimento que surgiu, na minha opinião, com muita força, porque a praia precisava e continua a precisar efetivamente de um movimento de cidadãos completamente independentes de partidos políticos, como na altura nós fomos dizendo, que de facto os partidos, quer à esquerda, quer à direita, precisam olhar para a praia de outra forma. E daí também surgiu esta vontade e esta motivação de um grupo de cidadãos que se juntaram, como eu disse, num tempo muito curto relativamente às eleições, mas juntaram-se com convicções e juntaram-se com um sentido de liberdade muito grande e com um projeto para a praia. Isso é uma das coisas que mais nos orgulha, é porque nós submetemos eleições não de forma vazia, nós submetemos com um projeto estruturante para a praia, que continua a ser preciso e a ser necessário implementar, na nossa opinião, e portanto era impossível que este movimento morresse de um momento para o outro. Nós dissemos na altura que íamos dar continuidade, assim foi. Passaram alguns meses. Uma nota curiosa, porque do grupo de associados fundadores estão lá todos os cidadãos que fizeram parte das listas, mais os respectivos mandatários, o que é também um sinal de que este movimento não se dispersou de um momento para o outro, não foi uma coisa efêmera, portanto, relativamente apenas às eleições. Teve continuidade, as pessoas continuam motivadas. Nós estamos a reunir periodicamente, vamos acompanhando o evoluir da situação, daquilo que vai acontecendo relativamente à Praia da Vitória. Temos, como o Pedro disse bem, 2 cidadãos presentes na Assembleia Municipal que têm feito um trabalho de oposição de forma, portanto, construtiva,
construtiva. Nós queremos realmente marcar aqui a diferença e fazer com que os praenses percebam que o nosso contributo é apenas e só em prol da Praia da Vitória. Esta associação, do meu ponto de vista, era importante ser criada e formalizada, porque nos organiza, porque nos estrutura internamente. Nós, neste momento, já temos mais associados do que tínhamos no dia da fundação, mas queremos mais, queremos ir para o terreno, queremos ir para a rua, queremos ouvir as pessoas, queremos receber o contributo das pessoas, em especial dos praenses, relativamente àquilo que é preciso para a Praia da Vitória. Vamos promover um conjunto de atividades concentradas, acima de tudo, no debate, no contributo de ideias para a Praia da Vitória, sendo que aquele projeto que nós apresentamos em setembro passado, portanto há quase um ano, continua bastante atual e nós queremos atualizá-lo, queremos de certa forma ir dando mais alguns inputs, mas de modo geral é aquilo que nós pensamos para o futuro da praia. E a praia continua a precisar e muito do contributo de todos os praenses. Obviamente que nós aqui não discriminamos de quem se identifica e que até participa ativamente nos movimentos partidários, não é isso, mas acima de tudo a praia tem que se libertar de alguma influência negativa relativamente a alguns interesses partidários, e é isso que nos move acima de tudo para estarmos presentes, para irmos para o terreno, para estarmos junto às pessoas, para ouvirmos as pessoas e tentarmos aqui dar uma volta à praia, porque a praia tem muito potencial. A praia já de alguns anos, a esta parte, que vive algumas dificuldades, não vale a pena nós estarmos aqui a esmiuçá-las, mas todos nós sabemos quais. Os praenses precisam de se unir, precisam de acreditar mais na sua terra, porque a praia tem muito potencial. E a prova disso também são estas festas e da forma como as pessoas têm vindo à praia e sente-se que há um orgulho relativamente àquilo que é a sua cidade. Mas também nós temos 11 freguesias e queremos unir a praia em torno de um projeto estruturante para o futuro deste concelho e para isso contamos com o apoio de todos, e esta associação vem dar aqui este contributo importante no sentido de fazermos também eventos de modo a ouvir pessoas e a darem o seu contributo. Se bem sei, a associação tem uma sede, se não me falha, na Fonte do Bastardo. Posso estar agora aqui a dizer mais neira, mas tenho uma vaga ideia de ter visto qualquer coisa sobre isso. E o Tiago acabou de dizer que, para além de todos os fundadores serem aqueles que integravam as listas e respectivos mandatários, que já há mais sócios para além desses. Como é que quem eventualmente esteja disponível a ingressar, e voltamos a salientar que este é um movimento de facto partidário, é um movimento cívico. Isso é importante como é que as pessoas fazem para se associarem à associação Esta é a Nossa Praia? Pronto, é assim, em primeiro lugar dizer que todos são bem-vindos a esta associação. Ainda ontem encontrava uma pessoa que me falava que gostava de pertencer a esta associação, mas que é militante de um partido político. Ora, uma coisa não invalida a outra completamente. Todos são bem-vindos, de todas as idades. Até temos pessoas fora do Concelho da Praia, mas que se identificam, ou porque são daqui, nasceram aqui, ou porque têm família cá, que querem ser associados, e portanto sublinho isto, todos são bem-vindos. E as pessoas podem, junto de nós, ou através do nosso e-mail, podem-nos fazer chegar essa vontade. Nós temos uma ficha de inscrição, em que podem submeter essa vontade, e que depois, enfim, em termos de contexto de direção, nós depois aceitamos esse novo associado. Podem mandar um e-mail para estaeanosapraia@gmail.com. Enfim, e eu acho que também, de modo geral, todos conhecem alguém que faça parte deste movimento. Nós temos muitas pessoas que estão interessadas e que, por exemplo, nos pedem os estatutos
para perceberem que tipo de associação é que nós somos, quais são os objetivos, e nós fornecemos obviamente esses estatutos para as pessoas também matarem essa curiosidade e se integrarem na nossa associação, e portanto todos os que tiverem essa vontade e que tiverem um contributo para dar à praia, independentemente da sua origem, da sua idade, da sua profissão, até da sua militância, da sua enfim, das questões mais políticas, são todos bem-vindos. Tiago falou aí na sua primeira resposta, pelo menos 2 vezes, na questão das amarras e de uma certa falta de respeito que as estruturas partidárias puras e duras têm tido para com a Praia da Vitória. Se nós quiséssemos concretizar isso, trocando este discurso por miúdos, em que gestos, em que atos concretos, em que decisões partidárias e políticas concretas a Praia foi marginalizada ou foi discriminada pelos principais partidos do poder ao longo dos anos? Pedro, essa é uma das questões essenciais nesta situação. Portanto, como o Pedro sabe, e portanto as pessoas que também nos estão a ouvir eventualmente saibam, eu fui vereador de um determinado partido político até 2021. E eu, ao longo desses 4 anos, eu percebo que as pessoas eventualmente tenham achado estranho eu ter encabeçado uma lista de um movimento independente, também pela forma, como disse há bocadinho, de ter sido muito em cima das eleições, mas foi um grito de liberdade e foi um ato de convicção de que ao longo daqueles 4 anos a praia, enfim, e também antes desses 4 anos, mas ao longo daqueles 4 anos que eu vivi, mais presente, a praia foi fortemente prejudicada pelas questões e pelas quesilhas políticas entre os vários partidos políticos, entre o partido que está na Câmara, entre o partido que está no Governo, depois vice-versa. Se o partido é o mesmo, existe uma certa obediência a esse partido. Se o partido é diferente, existe uma vontade clara de prejudicar quem está a encabeçar, portanto quem representa, neste caso, o município da Praia. Existe também aqui muitas questões pessoais, por exemplo, relativamente ao partido político que eu representava, havia aqui uma vontade muito grande de várias pessoas, havendo essa vitória desse partido, virem desempenhar cargos, pessoas que nem são da Praia da Vitória, mas que se vinham aproveitar da praia para cargos políticos. Isto também acontecia. Eu percebi claramente que esse partido não tinha um projeto político para a praia, a não ser um projeto pessoal. Quem lá estava passou a grande parte do mandato apenas com objetivos pessoais de ir para outros cargos políticos. Quando percebeu que o seu partido já não estava no governo, então aí já estava preocupado em se candidatar à Câmara da Praia, e portanto foi tudo isto que ao longo desses 4 anos me fui apercebendo, que fui lutando contra, que fui avisando aqueles que representavam o partido político aqui na Ilha Terceira de que este não era o caminho, de que eu não queria seguir este caminho, e foi na sequência disso que eu, percebendo que a praia não ia ganhar, ia perder muito mais, em função daquilo que são os interesses, como eu dizia há bocadinho, dos partidos, foi em função disso que eu abandonei o projeto, e depois disso surgiu a oportunidade, através de um movimento de cidadãos que se uniu em torno de uma candidatura independente. Mas eu espero que tenha sido claro nesta situação, porque as pessoas normalmente fazem essa pergunta. Só faltou falar em nomes, de resto foi absolutamente claro. Os nomes aqui não são importantes. O importante não, aqui, para ser clarividente, só faltou. O importante aqui é nós trabalharmos portanto, em prol da praia. E a praia precisa muito disso. E eu não aceito, deixa-me só terminar, Pedro, e eu não aceito de maneira nenhuma. Eu percebo que as pessoas possam dizer, mas estiveste lá durante 4 anos, estive, mas eu durante 4 anos eu lutei contra muitas pessoas e muitos interesses partidários. E chegou um momento em que eu disse, e de certa forma usar aqui uma expressão, dei um murro na mesa, ou isto muda ou eu abandono. E como não ia mudar, eu abandonei. Winston Churchill disse um dia que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Não era mais fácil ao Tiago Ormonde, até à Raquel Borges, que também sim. integra este movimento e era também vereadora no anterior mandato autárquico, não era mais fácil terem enverdado para um outro partido político, uma outra candidatura que fosse apoiada por outro partido político? Pedro, eu ainda ou de facto a sensação dos praienses é de tamanho desalento com os partidos políticos
que quando foste abordado foi no sentido de facto isso tem que ser uma coisa livre de qualquer amarra? Pedro, isto é assim, eu ainda vou mais longe. Teria sido muito mais fácil, quer a mim, quer a Raquel Borges, como aí frisaste, no sentido de continuarmos onde estávamos. Era muito mais fácil. Havia condições para o partido que nós representávamos ganhar essas eleições. E nós tínhamos, se fôssemos pensar só na nossa questão pessoal e profissional, nós tínhamos todas as condições para continuarmos mais 4 anos a desempenhar um cargo. A questão é que desempenhar o cargo sem a convicção de que o estávamos a fazer de forma correta e honrada não fazia qualquer sentido continuarmos. Mas era muito mais fácil. Se calhar, em cada 100 pessoas na nossa situação, 90 tinham escolhido continuar. Mas nós quisemos colocar a praia à frente. E, portanto, esta é a maior prova de que nós fomos a eleições de forma convicta e de forma livre. Mas agora, deixa-me só para esclarecer, não fui, em momento algum, na altura, nem a seguir às eleições, abordado por qualquer partido político para integrar qualquer projeto para a praia. Houve, a seguir às eleições, eu percebo, infelizmente faz parte do nosso meio político, houve boatos de que haveriam cargos políticos. Sim, ouviu-se falar em Tiago Armando em vários departamentos do governo regional, mas acabou ali na rua. Era uma lista. Rua da Matriz, com a sua empresa. É porque havia a convicção, e as pessoas espalharam esse boato, e eu sei quem é que o fez e com que vontade é que o fez, de que eu teria cargos políticos à minha espera, porque, portanto, seria uma recompensa por aquilo que eu tinha feito aqui na Praia da Vitória, portanto, pondo em causa aquilo que tinham sido as minhas convicções e aquele projeto que eu tinha apresentado aos praienses. Uma coisa isso certa, nunca teve para acontecer. Os votos que o Movimento de Cidadãos Independentes teve foi mais ou menos, enfim, a matemática e os números são bons porque a gente cabe em qualquer papel, mas olhando para os resultados hoje em dia, os votos que o Movimento Independente teve foi mais ou menos aqueles que fizeram com que o PS perdesse a Câmara Pedro, da Praia, não é? Eu percebo essas contas. Portanto, há de haver aqui também um ressentimento de alguém relativamente aos independentes, o que é normal, não é? Normal, eu percebo essas contas, mas olhando friamente para os números, nós percebemos que as coisas não são exatamente assim. E nós podíamos estar a fazer aqui um programa durante toda a tarde a discutir esses números, mas atenção que houve muita mais gente a votar nestas eleições e foram às eleições para votar no Movimento de Cidadãos. Há freguesias com aumentos na ordem dos 50%, 60%, 70% de votantes, e que esses foram às urnas votar no Movimento de Cidadãos. E isto diz-nos muito. Nós também temos a convicção de que não termos candidaturas nas freguesias acabou por nos prejudicar nesse sentido, mas também nós não andamos à caça do voto só por isso. Queremos convencer as pessoas, queremos que as pessoas acreditem mesmo no nosso projeto, e é isso, e é isso que nos move. O projeto levou-nos agora a uma fundação, a uma criação de uma associação que quer estar no caminho, quer ouvir, o Tiago já frisou isso aqui por 2 ou 3 vezes, vamos lá saber então, é um caminho para que nas eleições de 2025, as autárquicas, o movimento Esta é a Nossa Praia volte a ser candidato e aí apresente lista já em freguesias com outra pujança? Não obrigatoriamente. Nós não vivemos e não vamos seguir estes 4 anos ou estes 3 que faltam para essas eleições a pensar nisso e obcecados por isso. O que nós queremos, acima de tudo, é mostrar aos praienses as ideias e os projetos que temos para o futuro da praia, para o desenvolvimento da praia, para a economia da praia, para a cultura da praia, e não obrigatoriamente fazendo uma candidatura. Se na altura nós sentirmos que os praienses acreditam nesse projeto, que nenhuma candidatura que eventualmente na altura se proponha queira ou esteja disponível para a executar, nós não temos medo de nos submetermos ao sufrágio dos praienses. Já o fizemos uma vez e não temos medo nenhum em voltar a fazê-lo, porque fazemos com convicção.
mas, como digo e repito, nós não vamos viver os próximos tempos com essa obsessão. Estamos a menos de um ano ainda destas eleições autárquicas. Por comparação, o que é que o movimento, o que é que a associação agora de Esta é a Nossa Praia tem a dizer? Houve mudanças significativas? Não houve? A praia está melhor, a praia está pior? Há coisas que temos ouvido falar, enfim, mais e menos. O projeto Terceira Tech Island, que era uma menina dos olhos da anterior governação, quer municipal, quer regional, parece ter, enfim, esmorecido, para não utilizar outro adjetivo. Houve muitas ideias que foram postas em cima da mesa há um ano atrás na campanha, que acabaram até agora por ainda não, enfim, a Câmara está sendo auditada, que era também uma das principais, enfim, promessas da atual Presidente de Câmara. O que é que há de diferente? O que é que se nota de diferente, para melhor ou para pior, na ótica da associação Esta é a Nossa Praia? Pedro, infelizmente eu não noto nada para melhor. Se bem se recordam, há cerca de um ano atrás, quando fazíamos a campanha eleitoral, uma das coisas que era enfim, apresentada como uma grande vantagem em votar na lista que acabou por vencer, seria o facto de a cor política ser a mesma do governo regional. Depois passou um ano, ou quase um ano, e a única coisa que nós sentimos é que existe mais obediência àquilo que são as vontades dos governantes regionais do que propriamente esta obediência, entre aspas, à vontade que os praienses demonstraram há um ano atrás. Falaste aí no projeto do Terceira Tech Island, existem muitos outros, muitos que foram na altura falados e que foram completamente abandonados. Obviamente que eu percebo um exemplo relativamente àquilo que é o Cais de Cruzeiros, que era uma solução, que era outra, que na altura foi discutida. Eu percebo que obviamente um ano depois não possa estar concretizado, obviamente, mas não houve mais uma única palavra relativamente a esse assunto. E quem diz diz a muitos outros. Existe atualmente uma obsessão em demasia por aquilo que foi o passado, não se olha para o futuro, e até agora não se deslumbra qualquer projeto para o futuro da Praia da Vitória. É algo que nos entristece, é algo que nos preocupa muito. Nós, de certa forma, percebemos que as pessoas que assumiram a gestão do município tiveram que ter algum tempo para se inteirar das matérias, dos processos, dos assuntos. Nós compreendemos isso, mas acima de tudo percebemos que passado um ano parece que não há aqui um caminho a seguir e é preciso encontrar esse caminho rapidamente. E é isto, portanto, de certa forma, isto que nos preocupa e que neste momento capta toda a nossa atenção. Eu tenho uma pergunta que é, por exemplo, os partidos, ambos os dois partidos que concorreram às eleições autárquicas nas anteriores autárquicas, era o facto, e também o grupo de cidadãos eleitores defendia isto, que era a internalização. Algo que os três a internalização da cooperativa, por exemplo, nós não defendíamos a internalização da cooperativa, atenção. Nós defendíamos a internalização dos colaboradores da cooperativa, que são coisas diferentes. E esse é um dos assuntos que nós nunca mais ouvimos falar. Pois era isso que mesmo queria perguntar, foi o facto de sendo este um ponto de vista diferente que defendiam, qual era a sua opinião do que é que estava a ser feito e porque, por exemplo, de ainda não saber mais do que é que vai ser feito? Pois é assim, esse é um dos assuntos, como estava a dizer, que nunca mais houve notícias. Eu não consigo perceber, nunca assisti a nenhuma intervenção no sentido de perceber o que é que possa estar a ser feito, o que é que mudou, porque é que parou. Eu percebo que não é um processo rápido, é um processo relativamente lento, burocrático, complexo, mas isso é algo que deve ser feito o mais rapidamente possível,
integrando os colaboradores da cooperativa no município. Estamos a falar da Cooperativa Praia Cultural, para quem não esteja propriamente familiarizado, é uma empresa municipal, enfim, uma espécie de empresa municipal da Câmara Municipal, gera ali toda a parte mais cultural é que é também ou principal sponsor financeiro, digamos assim, destas festas, por exemplo, a Cooperativa Praia Cultural. Uma particularidade, quando defende a internalização dos funcionários, não defende a internalização das dívidas. Portanto, significaria que os funcionários ficariam sempre acautelados como sendo funcionários do município, mas que as dívidas continuam a ser geradas pela empresa municipal, é isso? As dívidas, os ativos, os passivos, quer dizer... Ora bem, é porque é assim, qualquer empresa municipal, incluindo a Cooperativa Praia Cultural, tem ativo e tem passivo. Sempre o município conseguiu cumprir com essas obrigações. Esse passivo foi feito relativamente a investimentos importantes e estruturantes, não só do ponto de vista cultural, mas também, enfim, social e económico, e portanto essa estrutura passiva e ativa deveria continuar nessas entidades. A integração dos colaboradores seria outra questão, e que era importante fazê-la diretamente no município. Pode-se defender o mesmo relativamente à Praia Ambiente, a outra empresa municipal, ou são registros diferentes? Na minha opinião, a Praia Ambiente é registro diferente, porque a Praia Ambiente é uma empresa municipal com uma atividade específica, é regulada por outros regimes jurídicos, é uma empresa que gera receita suficiente para assumir todas as suas responsabilidades em termos de custos, e portanto, para além disso, é importante que a gestão das águas, resíduos, recolha de resíduos esteja fora do contexto do município. A Praia Cultural é diferente, porque a Praia Cultural vive, de certa forma, em grande maioria, das receitas do próprio município. Dos subsídios de exploração, como são... Subsídios à exploração e subsídios ao investimento. Exatamente. Tiago, já falou várias vezes nas potencialidades da praia, as potencialidades da praia. Por onde é que esta praia tem que começar a mexer-se e a capitalizar as suas potencialidades? Olha, a praia, na minha opinião, a cidade da praia, tem que se virar aqui para trás de ti, para a Baía. A praia vive muito, portanto, daquilo que é dentro do contexto histórico desta Baía. A praia pode caminhar para uma cidade também muito virada para o turismo, mas sem o desgaste que muitas outras cidades têm tido. Esta baía pode oferecer aqui, para além das questões do ponto de vista turístico, quando digo turístico, da náutica, das praias de banho, da náutica de recreio, do próprio transporte de passageiros em cruzeiros, do contexto da reparação naval. Enfim, há um conjunto de situações do ponto de vista do desenvolvimento económico para a Praia da Vitória que pode estar para aqui virada. Há uma outra questão também que me parece importante relativamente à cidade da Praia, que são as suas freguesias. O que nós notamos muito é que as próprias freguesias, as pessoas que vivem, portanto, num contexto mais rural, digamos assim, relativamente à cidade, não se revêem atualmente na sua cidade. E isto é algo que é preciso pensar, é preciso tocar na ferida e é preciso fazer algo. Não se revêem porquê? Porque não tem nada que vir cá fazer, é isso? Eu acho que a cidade não se... E isto de alguns anos a esta parte, obviamente que isto não é uma coisa que aconteceu nos últimos 9 meses, como é óbvio. Já dá 10, 15 anos a esta parte. A cidade da praia parece que não oferece muito mais do que as próprias freguesias. Há um conjunto de serviços que foram descentralizados e que, enfim, que fazem sentido, outros se calhar nem por isso, mas alguns deles sim. Isto aconteceu em todas as cidades, ou quase todas as cidades do nosso contexto regional. A cidade por si só é que tem que dar aqui tem que ter aqui um novo impulso. Mas para isso é preciso que as pessoas das freguesias percebam que a cidade precisa desse impulso e que se tem que diferenciar da sua própria freguesia. Ok? Portanto, e isso é importante que as pessoas comecem a perceber isto e que se unam em torno desta cidade, porque a cidade precisa.
A cidade não está assim tão moribunda como muitas vezes os próprios Sim, praenses ainda querem. Falávamos aqui nisso. Há ali um eixo na Rua de Jesus, fechado ao trânsito, que efetivamente tem, devido à concentração de serviços para cima e à concentração de espaços de lazer para baixo. Porque a praia hoje tem mais movimento, a praia hoje tem mais comércio, está mais descentralizado relativamente ao seu centro histórico. Agora, mas isto é algo inédito? Não é. Isto aconteceu em variedíssimas cidades. Todas elas deram a volta. E nós também vamos dar. Agora, é preciso encontrar esse caminho e enfim, encontrar aqui uma solução para darmos a volta a isto. Portanto, eu acho que isto só se consegue com a união dos praenses. E, sobretudo, a união de todos aqueles que não vivem na cidade, mas que têm que sentir esta cidade como sua. A praia é de todos os praenses, desde o Porto Martins até aos Pescoços. E, portanto, as pessoas têm que sentir mesmo isto para poderem também ajudar aqui a dar um impulso diferente à sua cidade, porque eu tenho a certeza que todos eles têm orgulho na cidade da Praia da Vitória. Muito bem, Tiago, o tempo vai voando, já temos ali já o nosso próximo convidado à espera. Não posso deixar de aproveitar de falar na transformação que a vida do Tiago Armando sofreu a páginas tantas. Essa foi a política, falamos até agora nela, mas entretanto o Tiago, economista, montou também a sua empresa, está com uma porta aberta no centro histórico, precisamente no coração da cidade. Como é que foi esta opção, quando também ter-lhe sido mais confortável voltar ao seu posto de origem? Eu, se bem sei, o Tiago é funcionário do Grupo Municipal, ou pelo menos da Câmara Municipal. Sim, eu senti que se tinha fechado um ciclo, relativamente aos 4 anos anteriores em que desempenhei o cargo de vereador, senti que era o momento certo, com quase 40 anos, com o momento certo para portanto, seguir um projeto pessoal que eu há muito também ambicionava, que era o de portanto, ter uma empresa de consultadoria, de apoio à gestão das empresas, enfim, através da prestação de determinados serviços de contabilidade, de projetos de investimento, de estudos de viabilidade e, de certa forma, também assumir aqui um papel de responsabilidade, de poder dar o meu contributo profissional às empresas do meu concelho. Portanto, esta também foi uma forma de eu disponibilizar estes serviços, com base em toda a experiência e da minha formação e de toda a experiência que eu tenho, também dar aqui esse input às Estamos a falar empresas. da Plano 21, que está ali na Rua da Matriz. Não sei, dali para baixo já tem a rua diferente. Dr. Alexandre Ramos. Dr. Alexandre Ramos, exatamente. Portanto, abaixo da matriz da Praia da Vitória e da sede do Praense, mais coisa, menos coisa. A Plano 21, que tem também, tens-te vindo a especializar agora numa nova área de business aqui na nossa terra, não é? Queres-nos falar também sobre isto? Foi relativamente recente. A Plano 21 tornou-se também parceira da Max Finance, que é uma empresa nacional de intermediação de crédito e, portanto, a Plano 21 neste momento desempenha aqui portanto, disponibiliza um serviço a todos aqueles que tiverem esse interesse de, enfim, intermediar crédito. No fundo, é fazer a ligação entre o cliente final e a própria banca, os vários bancos, no sentido de representar... Mas qual é a vantagem de meter lá mais um empecilho? Já é difícil falar com a banca, vou lá meter mais um empecilho. É precisamente o contrário. Então explica-lhes lá isso. É precisamente o contrário, porque em vez de alguém, por exemplo, que queira fazer um crédito à habitação, em que se quiser procurar o melhor preço do mercado, em vez de consultar N bancos, de ir todos os dias, tirar tempo, tirar até às vezes situações que as pessoas têm que tirar dias de férias para poder ir à banca. Contrata-vos esse serviço, é isso? Através de mim eu falo com todos esses bancos e consigo a melhor solução para esse crédito, ou, por exemplo, alguém que já tem um crédito de habitação e que queira reestruturá-lo e queira reduzir as despesas mensais, ou, por exemplo, fazer um crédito com uma taxa fixa, agora que as taxas de juros estão a aumentar. A vantagem é que tem aqui um representante, um defensor desse cliente junto da banca, com um acréscimo importante, é que não há qualquer custo para o cliente. Pela legislação em vigor, o Banco de Portugal proíbe que o intermediário de crédito cobre ao cliente final. Portanto, depois do crédito estar consumado, é através da banca
que eu sou ao Capelano 21 muito bem. é Eu ia remunerado. dizer que o meu amigo estava a trabalhar para aquecer e que isto de Não, bons não. samaritanos também, enfim, não é? De bons rapazes está no Nada inferno, disso, já nada dizia o disso, outro. nada disso. Muito E bem, portanto, então boas soluções, nomeadamente nessas partes mais burocráticas, não é? Quer dizer, em vez de... Exatamente, é essa a grande vantagem de recorrer a um Falando intermediário nisso, de pensei crédito. eu, bom, mas então já é difícil falar com o banco, agora vão ter aqui mais uma... É precisamente o contrário, é ter aqui alguém que possa traduzir toda a linguagem complexa da própria banca, que possa, junto da banca, defender os interesses do cliente, tentar negociar a melhor proposta. O facto de termos uma parceria com a Max Finance dá-nos a possibilidade de termos melhores condições junto de várias instituições bancárias, enfim, e é tal questão de concentrar apenas numa pessoa todo o processo burocrático, que, como as pessoas, muita gente sabe, Falaste é muito enorme. aí na questão do crédito de habitação, mas há outro tipo de créditos. Sim, sim, As sim, pessoas, por exemplo, que crédito. estejam ali penduradas com 2 ou 3 créditos, que tiveram um azar na vida, que precisam de isso. Tudo isso pode ser feito. Ok. Plano 21 pode fazer crédito automóvel, fazer crédito ao consumo e pode, acima de tudo, como dizias bem, reestruturar o crédito daquele cliente, juntando tudo num e podendo reduzir custos, prolongando o tempo de amortização. Existem muitas situações dessas, alguém que tem um crédito de habitação, mas também depois mais tarde teve que fazer um crédito automóvel, que depois teve uma situação qualquer na vida e teve que fazer um outro crédito pessoal, e há aqui a possibilidade, através do intermediário de crédito, de juntar todos esses créditos num só e reduzir os custos ao fim do mês. Sérgio, tens dúvidas? Eu estou Tu pronto a é comprar que uma ainda casa. está. Pronto. Estou pronto a comprar uma casa, Então já sabes tenho o onde é que homem vais, certo, não é? já sei onde é que vou. Maravilha. Tiago Armando, muito obrigado por Eu este é que bocadinho. agradeço Sempre a às vocês. ordens, obviamente, no Rádio Clube de Angra. É sempre um privilégio falar contigo, até Muito porque obrigado. é sempre bom pensarmos em conjunto aquilo que é a nossa terra e, portanto, quanto mais cabeças puderem partilhar Claro que estas sim. reflexões e estes pensamentos, Claro que melhor. Sucesso para a tua atividade. Muito obrigado. Por Muito ser obrigado. Um grande empresarial, abraço a todos. que também Boas festas. decidiu associar a estas nossas emissões especiais do Rádio Clube de Angra. Dentro de instantes vai ser nosso convidado Roberto Costa, ele que é o atual proprietário do famoso Café Terezinha Café e também do Hotel Terezinha na Praia da Exatamente, Vitória. o empresário. E além disso, temos também o Pedro Marrafa, que vai se juntar um pouco também a nós na entrevista para falar de um hobby que é em comum eles É eles dois, a fotografia, não é? fotografia. Exatamente. Muito bem. André.